uma avaliação cautelosa ela é muito importante, porque da mesma forma que o preenchimento desse repertório vai gerando esse equacionamento, o contrário também ocorre no sentido negativo. Um repertório não preenchido não me dá alicerce para o próximo, que não me dá para o próximo. Como se integrais, né? E isso vai gerando um atraso global do neurodesenvolvimento. A gente acorda trabalhando, a gente vai dormir trabalhando. A gente tem final de semana, as pessoas, a gente ouve, né? Eu sei que ela também. Mas por que você não tem 2 celulares? Você tem que ter um celular de trabalho que quando der sábado, 1h da tarde, você esqueça. Eu não vou viver isso. Esse aqui é o meu celular para atender meu marido, meu filho e as famílias que estão comigo. Perfeito. Então tá todo mundo aqui junto. Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar, podcast que fala sobre empreendedorismo, negócios e traz líderes aqui para poder conversar sobre a situação do dia a dia, crescimento, como é que a gente faz as empresas rodarem no dia a dia de fato. E hoje a gente vai falar aqui de um tema muito especial, que é o mercado do amor, de cuidar das pessoas, de como é que a gente faz para ter as pessoas e cuidar do bem-estar dessas pessoas. E hoje eu trouxe 2 referências em cuidado infantil e em clínicas para crianças, que é a Isabela Navarro e a Letícia Castro. Sejam muito bem-vindas ao Juntos para Somar, foi um prazer ter obrigada. vocês aqui. Né? E hoje a gente vai conversar sobre como desenvolver, ter uma clínica, transformar em negócio o cuidado humano. Como é que a gente transforma em negócio o cuidado humano? E antes da gente começar a realmente entrar nesse assunto, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para o nosso público, falassem resumidamente quem são vocês. Sou Isabela Navarro, psicóloga, também com formação em administração e enfermagem, amo cuidar. Sou mestre em desenvolvimento humano, especialista em ABA, especialista em inúmeras áreas relacionadas ao desenvolvimento humano e desenvolvimento infantil e professora universitária, coordenadora de algumas faculdades aqui de Salvador desde 2003. Caramba. Então, o meu lastro é na área de educação, na área da ciência, enquanto pesquisadora, e na área assistencial, enquanto psicóloga. Então, eu sou Letícia Castro, eu sou doutora em patologia humana, com enfoque na área de neurociências. Então, durante muitos anos, eu fui pesquisadora na área de neurociências, né? Como que o cérebro funciona, como é que se dá o desenvolvimento, e eu sempre fui apaixonada por isso. Terminei o doutorado, fui para a sala de aula, então eu fui professora, né, de cursos de psicologia, de fisioterapia, sempre voltada, né, para essas áreas específicas. E passei 20 anos em sala de aula, apaixonadíssima por tudo isso, né? Fui para a gestão de pós-graduação, então eu fui gestora, coordenadora geral de pós-graduação. Lá eu conheci Bela, né? Foi assim, amor à primeira vista. Verdade. E de lá nasceu, né, essa amizade, essa parceria que a gente traz tão forte até hoje. Que sensacional. É lindo. Isabela, ela descobriu a análise do comportamento, né? E me presenteou com isso, né? E ela falou: Leti, você vai adorar, você precisa estudar isso. E, enfim, né? Eu costumo dizer que quando a gente coloca o pé, a gente não tira mais, porque é apaixonante. E aí nós começamos a estudar, né? Eu fui fazer especialização, fui fazer vários cursos. Então, nós temos a formação no Denver, né? Pelo Instituto Mind da Califórnia, formação avançada. Nós temos vários cursos. E resolvi voltar para a graduação. Eu estou terminando terapia ocupacional agora. Caramba! Estou terminando agora no final do mês. E já estou fazendo psicologia, já estou no 4º semestre. Deixei o ensino superior, né? Durante muito tempo eu conciliei, mas eu vi que meu coração estava aqui, né? E a gente tem que estar onde nosso coração leva. E, resumidamente, aqui estou. A ciência da análise do comportamento, ela foi um grande presente na nossa vida, porque ela conseguiu fazer com que a gente fundisse 3 grandes áreas que permeiam o nosso lastro enquanto educadoras, que é a ciência, a educação e o desenvolvimento humano. Então, a gente conseguiu unir o tripé da nossa vida, né? Porque a nossa raiz é no aprendizado, é na educação. Nós somos genuinamente professoras, educadoras.
E a ciência da análise do comportamento, além de ser a ciência da aprendizagem, né, onde você muda, incorpora o comportamento com base em experiências, você desenvolve repertório na criança. Você transforma a vida daquela criança. E quando você transforma a vida da criança, você não transforma a vida só da criança, você transforma a vida da família inteira. De um ecossistema completo, né? Completo. Então, a gente consegue unir neurociências, também, que é uma das minhas formações, e de LET, neurociências, aprendizado, desenvolvimento e ciência. Raiz, né? Matriz. Então, foi uma fusão de tanta coisa que a gente ama, que hoje nós somos realmente grandes desbravadoras, apaixonadas pelo que a gente faz. Eu particularmente, eu adoro essa área da neurociência e do comportamento. Eu já estudei, Sim. pouco, obviamente, do lado de vocês duas. Coisa linda. Porcentagens pequenininhas de conhecimento, mas eu gosto muito de saber que existe, que tudo é possível dentro desse processo de conhecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Hoje vocês focam muito na parte das crianças, né? E eu vejo que também, não só na criança, mas também você consegue fazer com que o adulto mude essa questão da percepção dele do mundo, de como ele vai aprender, como ele vai se desenvolver. É uma questão contínua dentro da neurociência, né? Isso, perfeito. O que Bela trouxe é muito importante, porque a nossa trajetória, ela oferece um lastro para tudo que nós somos e fazemos hoje. Sim. Então, todo esse caminho da educação, todo esse caminho da gestão nos preparou, né? E construiu um alicerce sólido para que a gente consiga hoje, né, fazer o que nós fazemos com excelência e com muita certeza do que a gente, né, quer. Não, com certeza. Com um currículo desse aí, acho que fica inegável que tudo é feito com uma qualidade assim extrema dentro do ambiente de vocês, né? Algumas pessoas nos perguntam: nossa, Isabela, o posicionamento hoje da identidade de vocês é muito forte, é muito consolidado. Nós temos hoje famílias, trazem crianças de outros estados, outras cidades do interior, muito, né, de outros estados, e agora a gente está recebendo famílias de outros países. E aí você fala assim: meu Deus, será que lá não tem gente boa, qualificada? E a coisa vai além disso, vai do marketing boca a boca. Sim. Às vezes é uma família que mora aqui, que os pais são daqui, aí naquele prédio tem 4 crianças que estão lá conosco. E aí o pai, os avós, né, estão ali acompanhando o desenvolvimento do vizinho, do filho do vizinho. E aí liga, foi o que aconteceu com a família que veio agora do Canadá para fazer tratamento conosco. Liga e fala: minha filha, pelo amor de Deus, traga fulano para cá, porque a criança está 6 anos de idade, não verbal, e eu estou vendo crianças que passaram pelo tratamento aqui na Navarro, no ILC, e que estão se desenvolvendo muito. Então, a gente está tendo agora esse movimento. E a base disso, Igor, é esse terreno que você trouxe. Esse terreno pautado numa história que não nasceu ontem. É uma história que vem com base, que vem com uma estrutura sólida de muito estudo, de muita pesquisa, de muita dedicação. E que não para, né? E que não para. A gente não para de estudar nunca. Um dia desse eu fui fazer a conta aqui de quantas especializações eu já tinha feito. 16 especializações. Sim. Né? Além do mestrado, terminando o doutorado. Letícia, idem. Então, assim, a gente está sempre buscando. Porque quem acha que já sabe tudo... Até porque nesse ramo as coisas mudam muito, né? Tipo, você sempre tem aprendizados novos, pesquisas novas e que mudam tudo, né? Quem acha que já sabe tudo é porque não sabe nada. Com certeza. O que era ontem já não é mais hoje. O conhecimento ele está em constante construção, é empírico, né? Então, estar aberto ao conhecimento é a nossa marca, né? E trazer tudo com muita seriedade. A gente trabalha com vidas, a gente trabalha com o prognóstico de uma criança. A neuroplasticidade dessa criança ela é gigante, do 0 aos 5 anos. Sim. Então, quando você faz um tratamento pautado em uma avaliação comportamental séria, quando você faz uma avaliação, coloca objetivos claros, com base nos operantes verbais, com base no repertório ausente, faz um trabalho de monitoramento contínuo, diário, quando você treina essas famílias a saber cobrar, a saber exigir, empodera elas com conhecimento. E quando você treina, capacita a sua equipe,
não tem como não dar certo. Essa criança vai voar, essa criança vai se desenvolver. E é na base desse alicerce, é na base desse terreno que a gente constrói a nossa história, né? Para estarmos aqui hoje, por exemplo, convidada por você. É aquela máxima, né? A melhor propaganda é o boca a boca, né? Então, assim, isso é meio clichê, mas é uma verdade, né? É verdade. Se você não atender bem, não. E se não tiver o resultado nem o resultado esperado, é o resultado que você promete. Se ele não acontece, a propagação do seu negócio vai ser negativa. Agora, se o contrário é também igual, né? Tipo, se você entrega aquilo que você promete, às vezes entrega até mais do que você promete. Você encanta. Exato. E assim, quando as famílias veem, né, a busca incessante pelo conhecimento, e é engraçado, porque uma manda um cardzinho para outra assim, amiga, vamos fazer esse curso? Olha o que apareceu para mim, olha o que eu vi. E o olho da outra brilha e nós vamos juntas, né? Então, quando vê a busca incessante pelo conhecimento, que precisa ser constante em todas as áreas, na nossa mais ainda, né? Quando vê a dedicação, hoje eu vi uma coisa interessante. Falou, Letícia, como é que você faz isso? Para mim, você só tem minha família e meu filho. Eu tenho uma impressão de que você, sabe, assim, só tem a gente. Então, quando vê, né, como se fosse um atendimento exclusivo. Exatamente. Né? Você tem mais crianças? Porque eu acho que você só tem a mim, né? Então, por conta de toda essa atenção, de todo, olha, aconteceu isso na escola e eu já estou sabendo. Olha, aconteceu isso. Você soube na mesma hora que eu. Eu falei, a gente está acompanhando aqui em tempo real. Então, essa entrega, sabe, associada, não basta ter só entrega, precisa ter preparo. Então, esta entrega, esse amor associado a preparo, traz um resultado que não tem como ser diferente, né? As famílias vêm e dizem, eu quero isso para mim também. Vocês acham que a experiência que vocês tiveram em sala de aula, em curso, dá uma roupagem diferente para a visão empreendedora de vocês? Muito. Demais. Muito. Como dá? E eu fico pensando assim, não tem uma vivência, uma experiência que tenha sido desperdiçada. Dizer assim, isso aqui não serviu. É o que eu digo. A sensação que eu tenho é de que nós fomos construídas para isso. Sabe que a vida traçou toda uma rota para que a gente pudesse chegar aqui, de fato, sabe, com toda a certeza do que a gente tem que fazer e, né, do que a gente tem que entregar. Com excelência. Com excelência, né? Então, assim, foi todo um preparo, nada. Então, hoje nós fazemos muitas formações. Nesse final de semana, a gente estava em Feira de Santana. A gente tem as formações, workshops que a gente faz aqui em Salvador também. A nossa equipe sempre, né, semestralmente aí, sendo treinada. A gente convida as escolas parceiras, a gente abre para o público, a gente convida muitas famílias. E tudo isso vem desse know-how de sala de aula. Porque a gente entende que o conhecimento ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser dividido. Muito bom. E aí vai além, né, por quando a gente também imagina a necessidade, a gente, né, provavelmente vai falar disso mais tarde, de trazer a família para esse processo terapêutico, né? É fundamental. Não existe se a família não participar. A família tem que participar, né? Então, como é que a gente vai fazer essa orientação parental? Como é que a gente vai trazer a família para este processo, né, e prepará-la para compor, né, o processo terapêutico e de desenvolvimento da criança. O que eu acho engraçado é que vocês fogem um pouquinho do padrão, porque quando a gente vai conversar com um empresário, geralmente eles associam o acadêmico, do prático, do dia a dia, e com vocês é exatamente o oposto. Eu preciso estudar cada vez mais para trazer uma excelência operacional melhor aqui para a empresa, né? Leti fez a fala da faculdade de terapia ocupacional, eu também sou aluna de terapia, me formo agora também em terapia ocupacional esse ano. E as pessoas falam, Isabela, para que isso? Eu falei, meu Deus, terapia ocupacional é a base do desenvolvimento infantil, né? A demanda sensorial, a gente aprende o mundo de forma sensorial. Então, assim, eu trabalho com isso, eu quero entender o terreno da minha criança, eu quero cobrar. Para a gente cobrar, a gente tem que saber o que está cobrando, a gente tem que conhecer as áreas. Então, enquanto líderes e supervisoras gerais da aba da clínica, é nosso dever, é nossa obrigação, é o mínimo que a gente tem que fazer, é buscar conhecimento para saber discutir cada criança, para enxergar as necessidades de cada criança e buscar a melhor intervenção para aquela criança. Cada criança, Igor, que entra na Navarro, que entra no ILC, porque eu sou supervisora dela e ela é minha supervisora também. Depois vocês vão contar como é que vocês fazem esse bem bolado aí. Aqui é tudo junto. Bem casado. É tudo junto. Mas, assim, cada criança que entra lá, eu visualizo como uma filha minha. Eu tenho 2 filhas típicas,
uma de 12, outra de 13 anos. Mas entra uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses, eu enxergo como um filho, como uma pessoa que eu quero fornecer o melhor para aquela criança. Se fosse meu filho, o que é que eu faria? É o melhor. Então, assim, a gente aumenta a carga horária, a gente faz o que às vezes não pode estar sendo feito naquele contexto. Enfim, a gente busca dar a possibilidade àquela família mudar o curso dos sintomas do autismo e dar um prognóstico positivo para aquela criança e para aquela família. E aí, trazendo o que você falou do alicerce, né, de como a formação contribui para tudo isso, a minha primeira formação foi em administração, gestão. Aí eu fiz Fundação Getúlio Vargas, FGV, fiz especializações na área de finanças, na área de marketing, na área de RH. Então, hoje a seleção da Navarro passa por mim, toda por mim. Os critérios de seleção sou RH na veia. Eu bato o olho na pessoa, a gente já enxerga o perfil, a gente já enxerga as características. Então, a base do RH me ajuda muito no meu dia a dia. O marketing ajuda muito, mas o marketing da essência. O marketing não é da publicidade apenas. Dos dados, né? É o marketing de você construir um planejamento estratégico, de ter uma cultura organizacional. A cultura da Navarro, a cultura do ILC, é que vai refletir a sua identidade organizacional. E o que é a sua identidade? É a forma como você se posiciona perante o mercado. Então, a forma como a Navarro e o LC se posiciona, na verdade, tem um DNA, que é o nosso planejamento estratégico, que é o nosso DNA. São os nossos valores, os nossos princípios, a nossa matriz do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que é ético, do que não é antiético, do que eu quero que seja feito e do que eu não quero. E a nossa equipe deve refletir isso. Quem não comunga e compactua dos nossos valores não faz parte do nosso time. Sensacional. O nosso time, eu ontem mandei um áudio para a minha equipe, porque entra profissionais novos que muitas vezes vivem experiências de outras culturas e querem trazer suas vivências para o nosso campo. E não é assim. Para entrar hoje na nossa casa, tem que seguir as nossas regras, a nossa planilha, os nossos valores, a nossa cultura, a nossa visão, a nossa missão. E quem não compactua, não fica. Porque parceria, para ser parceria, tem que ser bilateral. E parceria bilateral só existe quando existe reciprocidade de valores. Exato. Então, a gente não abre mão disso. E aí, então, a escola da vida não tem férias, né? É o RH que a gente passou vivência, o marketing, a própria gestão. A terapia ABA envolve muita gestão. O que é terapia ABA? Me permita só dizer uma coisa. Sim. Assim, e algo que nos diferencia é esse olhar humano que a gente tem. É esse olhar carregado, sabe, de eu vou dar aquilo que eu queria que meu filho recebesse, sabe, se a situação fosse inversa. Então, isso empatia marca, na veia, né? Exatamente, empatia na veia. Isso marca a nossa gestão, tá? Então, e isso, ao mesmo tempo, cria determinadas situações, né? Porque a gente dá aquilo que a gente não poderia dar, a gente dá aquilo que a gente não está... Assim, não... Acho que é aquele equilíbrio entre o coração e a gestão. Eu quero dar, mas eu não posso dar. De dizer, mas não está autorizado, mas, enfim, ainda está resolvendo. Vamos assumir. Mas eu não consigo ver uma criança que não tem condição de frequentar a escola. Ela não frequenta a escola porque ela precisa de um suporte terapêutico especializado e, naquele momento, a família não tem como marcar. Você faz, eu vou deixar essa criança em casa? Não vou. Então, isso mexe com a gente. Dizer, eu não posso. Eu sou empresária, mas eu sou terapeuta. Eu tenho um compromisso com a sociedade em termos de desenvolvimento infantil, e aí a gente vai tentando equilibrar as coisas, porque eu acho que é isso que nos compõe também enquanto matriz, enquanto gente, enquanto pessoas que precisam fazer. São empreendedoras, sim, o negócio é feito para dar certo, mas a gente tem também o papel de fazer diferença no mundo, né? E a gente faz diferença no mundo a partir do momento em que a gente oferece possibilidades de desenvolvimento para as crianças e muda a vida, consequentemente, né, de todas que estão no setor. Mas parece clichê hoje em dia, mas a verdade é que a gente está na era do propósito. Sim. As empresas que vão realmente dar certo, vão ter resultado, são empresas que têm propósito. Perfeito. A gestão e o propósito, eles têm que andar lado a lado. Você pode olhar diversos cases de empresas que às vezes começaram com um propósito,
a gestão atropelou o propósito e ela não conseguiu seguir. Exatamente. Então, por quê? Porque é essencial, é aquilo ali que fez ela chegar em determinado ponto. Tô vendo muito isso de vocês aqui, né? E essa sua fala é muito interessante porque ela reflete muito a história do ILC, né? Então, eu cheguei, né, nesse mundo através de, né, Isabela, ela me apresentou, me apaixonei, a Navarro surgiu, eu era supervisora da Navarro, e aí veio o propósito, tá, de ter uma clínica, ter um espaço que tivesse a cara daquilo que eu acredito, sabe? Que tivesse o meu DNA, tá? Meu DNA está lá também. Meu DNA está lá também. A gente se dá tão bem. Pois é, né? Então, assim, mas alguma coisa que diga, não, vai ser aquilo que eu acumulei de experiência, aquilo que eu, de fato, acredito que dá certo e o que, não é só acredito, né? Que eu vejo, que eu estudo. Então, e aí surgiu o ILC. É que é a união, desculpa te cortar, mas é a união do propósito com o legado, né? Você tem uma empresa que tem propósito e agora você está deixando um legado, estrutura de legado. Exatamente. Né? E aí o ILC surge com uma proposta diferente, que é ser uma clínica pequena. A Navarro é uma clínica muito grande. O ILC surge com o propósito de ser uma clínica pequena, que eu esteja dando assistência a todas as crianças. Se hoje uma criança chorou na escola do ILC, eu sei. Você pode me perguntar, eu sei quem chorou, quem não chorou, o que aconteceu, porque é essa a minha ideia, né, de estar na linha de frente, orientando as famílias e acompanhando tudo, eu, pessoalmente. Então, exatamente, né, eu acho que ter uma identidade é fundamental e não se perder ao longo do processo, porque isso faz com que você, de fato, saiba onde você está e onde você quer chegar. Show. Mas só voltando para a pergunta, para eu não esquecer desculpa. O que é a ABA, né? ABA, Applied Behavioral Analysis, análise do comportamento aplicada. É uma ciência que nasce na psicologia comportamental, behaviorismo radical, é a ciência da aprendizagem, onde o nosso comportamento ele é aprendido, ele não nasce no vácuo, e esse comportamento ele nasce de influências de estímulos ambientais, que são os antecedentes. Aí a gente trabalha a máxima que é a tríplice contingência. Comportamento, ele nasce do antecedente, que é o estímulo, e ele só vai ser cristalizado, absorvido, internalizado através de consequências. Então, essas consequências serão os reforçadores que vão fazer com que este comportamento seja adquirido. Com base nessa análise, a gente desenvolve a aplicação deste modelo, dessa ciência, desse modelo de intervenção terapêutica para o desenvolvimento de repertório na criança. Antes, fazendo uma análise global dessa criança, porque se a criança possui barreiras de aprendizagem, esse comportamento não vai ser adquirido. Então, o analista do comportamento, ele vai trabalhar para tirar essas barreiras, modelando este comportamento para só então desenvolvermos o repertório nele. Só que o que é o repertório para um não é o repertório do outro. Então, aí tem a minha frase que eu amo, Alice no País das Maravilhas. Sim. Quem não sabe o caminho que quer seguir, qualquer percurso serve. Então, hoje, por exemplo, lá na Navarro, eu tenho 10 crianças de 1 ano de idade. Tem crianças, vamos imaginar que o repertório de uma criança de 10 anos de idade, dentro de um protocolo específico, tenha que ser 100 elementos a serem preenchidos, 100 pré-requisitos, envolvendo motricidade grossa, motricidade fina, comunicação verbal, não verbal, cognitivo, brincar individual, habilidades acadêmicas, enfim. A criança é avaliada por completo. Então, daqueles 100 tijolinhos, daqueles 100 operantes, né, daqueles 100 itens do repertório, de forma metafórica, eu tenho crianças que têm 2, eu tenho crianças que têm 40, 60, 80, 90 e 95. Então, a análise do comportamento precisa identificar, antes de mais nada, quais são os tijolinhos, né? Quais são os repertórios ausentes naquela criança. Com base nisso, a gente monta o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, e, a partir daquele momento, juntamos toda a equipe multidisciplinar, os aplicadores, para aplicar essa ciência, preenchendo o repertório
personalizado daquela criança. Então, a criança vai desenvolvendo o repertório e equacionando a idade cronológica com a sua idade de desenvolvimento. Sim. Então, de uma forma metafórica, nós somos construtores do desenvolvimento. A gente constrói a casa do desenvolvimento, estudando a planta dessa casa, porque essa casa precisa ter uma base, e essa base é o nosso sensorial, daí a nossa incessante busca por conhecimento, de entender esse terreno sensorial, que aí entra a terapia ocupacional de forma brilhante, né, para compreender, estudar e fazer essa conexão dos elementos sensoriais, que é a integração sensorial tão necessário para o desenvolvimento do repertório comportamental dessa criança, do desenvolvimento da base concreta, para só então essa criança atingir o abstrato, o cognitivo, que é onde mora o cognitivo, que é onde você tem a capacidade de conectar, contextualizar e, enfim, explorar o mundo que te cerca na sua melhor performance. Logo no começo você comentou assim que desculpa te interromper, né? Que a criança ela tem uma neuroplasticidade maior até os 5 anos de idade. Sim, sim. Né? Mas eu já ouvi casos de pessoas que descobrem que tem algum desses bloquinhos que você falou já na fase adulta. Existe realmente isso? Tem como a pessoa voltar atrás e participar de um processo desse, de reconstruir os processos mesmo depois desse período da infância? Essa é a melhor referência do cientista raiz. Tem sim. O que acontece? O nosso cérebro, ele é plástico, né? No sentido de estabelecer novas conexões o tempo inteiro. Então, todas as vezes que ele é estimulado, ele vai formar novas conexões neurais que vão ser reforçadas a partir dos estímulos ambientais mantidos, tá? Então, essa neuroplasticidade, ela acontece em todas as idades, mas ela é muito mais intensa na primeira infância. Sim. Então, por isso, a importância do diagnóstico precoce e da terapia precoce, né? A intervenção precoce, ela é fundamental porque a gente aproveita o que a gente chama de janela do desenvolvimento. Essa janela está aberta, a criança é uma esponjinha, tudo que você oferecer, ela vai absorver. Então, ela responde ao meio ambiente de uma forma muito mais eficaz, gerando aprendizado, gerando desenvolvimento nessa primeira infância. Letícia, passou dos 6, 7 anos, não adianta fazer mais nada? Não, sabe? Nós temos... eu chamo criança, que nem é daqui de Salvador, que está com 17 anos, sabe? Sim. E que está com a gente há 3 anos já. E está se desenvolvendo. Está se desenvolvendo com 17 anos. Claro, tá? A neuroplasticidade não é igual à neuroplasticidade de uma criança de 2, 3 anos. Então, a gente tem muito mais possibilidades de ter resultados mais rápidos e mais intensos, mas não significa dizer que eles não existam. Todas as crianças, elas precisam apresentar desenvolvimento. E aí o que Bela traz é importante no sentido de essas crianças precisam ser avaliadas e reavaliadas para que a gente possa mensurar o desenvolvimento. Então, a gente aplica protocolos comportamentais que são validados, não foi a gente que criou, né? São protocolos que já são aplicados no mundo inteiro. E a gente tem, olha, essa criança era para ter esse repertório comportamental, mas ela está aqui. Então, existe, em relação aos marcos do desenvolvimento, que é algo bem, né, determinado, esta lacuna. E esta lacuna aqui se refere a uma série de habilidades que a criança deveria apresentar e não apresenta. Então, estas habilidades, elas vão ser convertidas em objetivos de ensino, metas de ensino. E são estas metas que a gente vai trabalhar na terapia. Então, toda a equipe terapêutica trabalha de forma coesa, seguindo e é multidisciplinar, né? Exatamente. Sim. Então, a gente tem um trabalho que todo mundo vai ter um eixo central. Que é que a gente vai trabalhar isto? De onde eu tirei isso da minha cabeça? Não. É exatamente o que está faltando para que a criança equalize a sua idade cronológica com a sua idade de neurodesenvolvimento. Sensacional. Mas todo este trabalho é feito a partir, né, da terapia ABA. Então, só um exemplo prático do que Bela falou. Imaginemos que uma criança que a gente quer que ela fale, que está com atraso de fala, e geralmente as famílias identificam, né, o atraso da criança a partir do atraso de fala. Isso é muito comum. Né?
Mas com a criança já apresentou um monte de atrasos lá atrás que não foram percebidos. Porque também a família não tem a sensibilidade para entender o que está faltando, né? Às vezes eu vejo o pai falando assim, não, é porque é o jeitinho, é o jeito da criança e tal. O pai falou com 5 anos, tá tudo bem. Então, vai naturalizando, né, aquilo que representa atraso. Bem, né? Então, imagine que essa criança que tem atraso de fala olhou para a mãe e falou, mãe, gente... É fantástico. O que a mãe tem que fazer? Reforçar esse comportamento. Pegar, jogar para cima, se for algo que a criança gosta. Sim. Né? Pegou, jogou para cima, encheu de beijo. Então, isso modifica a criança e modifica o ambiente. Da próxima vez que a criança vira mãe, aumentou a probabilidade dela repetir a sonorização para que ela ganhe aquilo que é tão valioso para ela, que é a atenção da mãe, o carinho. Tá? Então, a gente tem esse carinho como um reforço, porque aumenta a probabilidade, né? No nosso exemplo, aumentaria a probabilidade desse comportamento voltar a acontecer. Sim. Tá? E o antecedente é ver a mãe, viu? Deixa eu emitir esse comportamento aqui. Tá? E aí a gente vai expandindo. Mamãe. Depois a gente fala, né? Até chegar a falar uma frase. Quero água. E aí a gente vai expandindo. Mas para isso a gente precisa reavaliar, ver o que já alcançou e ir ampliando essas metas para que a criança... ao alto e além. Acho sensacional. Ano passado eu li um livro que é o Hábitos Atômicos, que ele fala sobre a questão do hábito. Eu estou meio que fazendo uma correlação das coisas que vocês estão falando, que eles falam exatamente disso, né? Que é qual é o gatilho que faz você ter determinado hábito. Se você quer mudar o hábito, você tem que mudar o gatilho e mudar a recompensa. Qual é a recompensa que você tem a partir daquela ação que você está tomando, que é mais ou menos o que vocês estão colocando aqui da terapia, né? Isso. Você viu que a gente é apaixonada, né? A gente respira isso. E assim, Leti traz uma fala interessante. E eu também amo. Se deixar, a gente vai ficar falando 3 horas aqui sobre isso. Tranquilo, respira isso. Agora mesmo, a mamãe acabou de sair do consultório antes de virmos para cá. E a criança tem 2 aninhos de idade, não fala ainda, Sim. né? Nessa idade, ela tinha que estar com um repertório aí de, no mínimo, 50 palavrinhas. Sim. E o que acontece? Aí você vai avaliar ali no primeiro momento, né? Não foi ainda uma avaliação comportamental, mas é uma criança que ainda não aponta, não imita, não atende quando chamada pelo nome. Então, todos esses elementos são pré-requisito para falar, né? A criança, para falar, ela tem que ter uma linguagem receptiva ou uma comunicação receptiva, que seria abrir um álbum de fotografia, cadê o cachorro, cadê a mamãe, cadê o papai, apontar, imitar sons dos animais. São aprendizados que vêm antes da fala. Antes da fala, né? Imitar sons, movimentos orofaciais, bota a língua para cima, a língua para baixo, né? Atender pedidos, né? Eu mando, por favor, pega ali o controle remoto, traz ali a mamadeira. Então, são pré-requisitos para falar. E a criança ainda não tem essas habilidades. Ela não vai falar. Então, ela não vai começar a falar simplesmente com você pedindo para que ela repita a mamãe, né? Então, ela pode até vir a repetir mamãe numa ecolalia, que é uma repetição. Né? Ou seja, a ecolalia, você repete som sem dar função à linguagem. Ela não interpreta ela não o que ela está falando, sabe o que significa, né? Como se fosse um papagaio. Ela canta músicas, repete frases, mas descontextualizada do ambiente ali, da necessidade, da demanda. Então, uma avaliação cautelosa ela é muito importante, porque da mesma forma que o preenchimento desse repertório vai gerando esse equacionamento, o contrário também ocorre no sentido negativo. Um repertório não preenchido não me dá alicerce para o próximo, que não me dá para o próximo. Como se fosse integrais, né? E isso vai gerando um atraso global do neurodesenvolvimento. Então, às vezes, é uma criança que poderia ter um excelente prognóstico se tivesse iniciado a sua intervenção precoce lá atrás, mas, às vezes, por ignorância mesmo da família, né? Falta de acesso. Falta de acesso, ou inúmeras outras ignorância do sentido de ignorar o conhecimento. De ignorar o conhecimento, né? Isso. Né? Que acha que cada criança tem o seu tempo. Às vezes leva no pediatra, o pediatra, não, mãezinha, cada criança tem seu tempo. A criança de 3 anos, não verbal, cada criança tem seu tempo. Criança com 1 ano já tem que estar falando as primeiras sílabas, né? Então, não tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo, desde que obedeça os marcos do desenvolvimento. A criança precisa ter os marcos equacionados. Aí sim, cada criança tem seu tempo. Existe um limite máximo para cada
aprendizado ali. Se passar disso aí, já não está no tempo. Perfeito. Isso. Agora, Igor, você trouxe um questionamento que complementa isso que a gente está abordando. E o TEA leve, né? Nossa, tem como eu voltar atrás? Qual é a demanda do TEA leve? Ele passa despercebido nessa primeira infância, né? Exatamente porque você enxerga as características como de personalidade, timidez, porque era igual o pai, porque o avô é assim. Não tem atraso de fala, geralmente. Ou então é um atraso sutil. E aí, isso vai passando, né, de forma despercebida. E a família só consegue começar a notar quando inicia-se as primeiras comorbidades. Porque esses tijolinhos, esses operantes, esse repertório não preenchido vai gerando gaps, gera ansiedade. A ansiedade, ela é a raiz para inúmeras demandas, inclusive a depressão. Sim. Ela pode gerar transtornos de personalidade. Aí você encontra crianças com borderline, adolescentes com borderline, onde a dor física do corte na pele é uma forma de amenizar sua dor psíquica, sua dor da alma. É o adulto com depressão. A síndrome de Diógenes também, tem uma série americana que mostra muito isso. Os acumuladores. Acumula lixo e vai acumulando. Pode ser uma comorbidade. TDAH, nossa senhora, a gente recebe muito pai das principais escolas aqui. Porque meu filho, quero fazer uma avaliação, meu filho é TDAH. Claro que uma coisa não está atrelada à outra, Sim. mas é uma comorbidade do TEA. Sim. E em muitos casos, quando a gente vai avaliar, identifica-se que aquela criança é um TEA leve e que estava ali sem ser avaliado, sem ter ainda um diagnóstico. Então, essa avaliação cuidadosa, ela realmente exige uma atenção, porque o diagnóstico não é sentença. O diagnóstico é uma forma de você saber lidar com as características e as necessidades do seu filho, né? De você conseguir permitir que ele seja um indivíduo fortalecido, um indivíduo que desenvolva um aprendizado satisfatório, porque o que a gente vê hoje? A criança lê, escreve, mas não interpreta o que lê. Você dá 3 elementos para montar um parágrafo, não consegue desenrolar as ideias, porque o abstrato, a capacidade de você conectar as informações, ela não conseguiu ainda ser preenchida, porque o seu concreto está com pendência, o seu sensorial... A fundação não foi feita. Exatamente, perfeito. As fundações não foram feitas. Então, essas comorbidades exigem muito cuidado, né? A gente tem visto aí um aumento muito grande de crianças depressivas mesmo, né? E o isolamento, exatamente por você não conseguir se encaixar naquele contexto social, né? E isso afeta o seu desenvolvimento. Tem muitas famílias também que chegam para buscar, né, um suporte, não pelo TEA, mas por demandas específicas que estão, às vezes, atreladas ao TEA. A superdotação. Sim. Tem famílias, não, mas meu filho é um gênio, ele sabe fazer a matemática, o cálculo. Tem altas habilidades. Tem altas habilidades. Mas tem gaps em outras áreas. Mas aí quando você vai avaliar inúmeros gaps. É a criança que não se socializa, que não consegue lidar com a frustração, que tem uma rigidez cognitiva muito grande, uma inflexibilidade mental, né? Então, vai desencadeando uma série de outros problemas que, se você não tem um suporte... A mãe fica concentrada nas altas habilidades e não consegue mensurar como aquilo ali está sendo algo, inclusive, negativo para a criança dentro do contexto social. Porque nós somos seres sociais. O que acontece também, que eu vejo muito, é que os pais, eles têm tanto medo do diagnóstico, eles preferem não saber do que saber para tratar. Porque, tipo assim, como você falou assim, o diagnóstico ele não determina, né? Então, mas as pessoas têm tanto medo de descobrir. Eu não vou levar no médico, não, que se eu descobrir uma coisa, acabou a minha vida. E não é isso, pelo contrário, né? Isso mudou. Isso tem mudado, né? Não vou dizer que isso não existe, mas, graças a Deus, isso tem reduzido bastante por conta da informação. Né? Hoje a gente tem acesso à informação de uma maneira muito mais fácil do que a que a gente tinha um tempo atrás. Então, é muito comum a gente ter crianças com diagnóstico que estão fazendo, né, tratamento na clínica da gente, e o pai diz assim, eu acho que eu sou TEA.
Porque eu fazia exatamente o que o meu filho faz. Eu não vou mentir, vocês estão falando, eu tô pensando em mim aqui, eu falei, rapaz, eu acho que eu preciso fazer uma avaliação, porque tem algum bloquinho que tá faltando em mim. Uma ressalva importante, só complementando, desculpa interromper, Leti. O autismo, ele não é doença. Não. Tá? É um atraso do neurodesenvolvimento e é uma forma do seu cérebro processar as informações de uma forma diferente. É uma neurodiversidade. É uma neurodiversidade. Mas a gente não tinha esse olhar. A gente tinha a ideia de que não está tudo bem, que uma hora ele vai falar. Então, a gente não tinha profissionais tão bem treinados como a gente tem hoje. A gente não tinha acesso tão fácil a serviços de saúde, a tratamento. A gente não tinha esse esclarecimento que hoje as famílias têm. Então, olha, peraí que isso aqui tá em atraso, peraí que eu vou levar para o médico dar uma olhada. Antes não, é bicho do mato, né? Quem não ouviu essa expressão é um bicho do mato, é bicho do mato. Não, é uma criança que tem dificuldade de comunicação e de interação social. Então, isso está muito presente no que a gente chama de TEA nível 1 de suporte. Então, causa menos prejuízo? Não. Ele pode não ter atraso de fala, mas ele vai ter dificuldades de interação social que vai repercutir em como ele vai ser acolhido na escola, em outros meios, o quanto ele vai se desenvolver a partir da interação com o outro, em termos de regras sociais, o quanto ele vai ser, a gente sabe, né, infelizmente, o quanto o bullying está presente, né, na vida dos jovens. Então, como é que ele vai lidar com tudo isso? E a gente tem uma repercussão, né, a gente tem questões que vão repercutir gravemente lá adiante, na vida, na adolescência, na vida adulta. Eu tava hoje numa reunião, desculpa interromper, eu estava hoje numa reunião mais cedo e a gente estava discutindo sobre a NR1, né, que vai lançar agora nas empresas e tudo mais. Aí agora eu fiz uma correlação, não sei se está certo, mas talvez boas grandes coisas que acontecem hoje dia a dia, de depressão, de ansiedade, de burnout, sejam falhas exatamente nesse desenvolvimento das pessoas que teve na infância, que não foi tratado, não teve atenção nenhuma e a pessoa cresce sem ter alguma das bases necessárias para poder viver a vida adulta, né? Somado a essa condição que a gente tem hoje de vida moderna, que exige de você sempre mais. O tempo inteiro você tem que dar conta de milhões de coisas, de milhões de informações que estão chegando, porque você é naturalmente cobrado e você se cobra, né? E aí, quando você já não tem essa base do desenvolvimento, né, construída adequadamente, e, além disso, neurodiversidade, né? A gente sabe, né, que está enquadrado como uma neurodiversidade. E essa diversidade, né, da estrutura neural vem de como os genes trabalham, né? Os genes controlam todo o funcionamento, né? A síntese de proteínas, né, de substâncias que vão determinar o funcionamento global do nosso corpo. Então, esses genes vieram dos pais, né, do pai e da mãe. E aí a gente tem o que a gente chama de teoria do copo cheio, tá? Como é que é isso? Pense que um indivíduo pode ter vários genes que vieram do pai e da mãe, que estão relacionados, hoje são muitos genes relacionados, né, ao TEA e a outros transtornos. E ele tem vários desses genes, mas esses genes não chegam até a borda do copo, estão aqui dentro. Então, ele não tem uma condição clínica instalada, tá? Isso aí não causa. Quando é que isso precisa, né, as condições precisam de tratamento? Quando elas causam prejuízo para a vida do indivíduo, certo? Mas, às vezes, a quantidade de genes, né, presentes advindas dessa combinação é tão grande que transborda. E aí a gente chama de teoria do copo cheio. Aí sim você tem uma condição clínica instalada com prejuízo e que precisa de tratamento o quanto antes. Por isso que é multifatorial e multigenético. E também envolve, como o Leti trouxe, a demanda, né, é predominantemente genética, mas existem também os elementos ambientais. Idade materna, idade paterna, o espermatozoide envelhece, o óvulo envelhece, prematuridade, a bainha de mielina do axônio, ela é formada nas últimas semanas de gestação. Então, essa má formação dessa bainha de mielina numa criança prematura, isso vai impactar nas suas conexões neurais e aí a criança pode, sim, desencadear os sintomas do autismo. A própria fertilização in vitro, né? A inseminação artificial, há uma manipulação gênica ali. Então, aquilo também pode ser um fator de risco. Além, existem estudos
pesquisas científicas que correlacionam a poluição, correlacionam a agrotóxicos, correlacionam a própria epigenética da mudança dos genes aqui com os estímulos ambientais, tecnológicos, enfim. Hoje a gente está imerso a vários fatores que podem alterar essas questões, né? E assim, Igor, só para você ter uma noção de como está crescendo, vem crescendo o diagnóstico e aumentando, né, a quantidade de crianças dentro do espectro. Eu fiz o meu mestrado nessa área em desenvolvimento humano em 2007. Sim. Em 2007. Em 2007, era uma a cada 150 crianças. 2006, 2007, uma a cada 150 crianças, pelo CDC, Centro de Estatística Americano. Sim. Hoje, o último CDC saiu agora, esse ano, uma a cada 31 crianças. Então, perceba... Está numa crescente constante. E o que é que vocês acreditam que seja que determina esse aumento do percentual de crianças? Tem algum fator específico que vocês atribuem a isso? Multigenético, multifatorial, né? E hoje, inclusive, as pesquisas do mundo inteiro se debruçam para entender e compreender a razão desse aumento. Algumas correntes, alguns pesquisadores falam, não, é porque aumentou o número de diagnóstico. Sim. Eu não vou mentir. Também. Preste atenção. Eu pensei nisso. Não, que aumentou o número de diagnóstico, isso é fato. A gente tem médico... Que é aquele ditado, né? Aquilo que você foca se expande. Automaticamente vai acabar descobrindo mais casos, né? Pronto. Isso é fato, sim, vai aumentar, mas... a gente também, de forma paralela, principalmente a gente que está na linha de frente, a gente acompanha claramente esse aumento. Antigamente, íamos numa escola que, na sala de aula, era uma criança dentro do espectro, né, com diagnóstico. Tudo bem que poderia ter crianças ali não diagnosticadas, mas que se destoavam realmente, assim, de forma clara, dentro daquele grupo social, era uma. Hoje nós temos 5, 6 crianças dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula. Nós estamos hoje nas principais escolas de Salvador. Sim. As principais municipais, estaduais e particulares. No caso, vocês prestam consultorias para a escola? Não, a gente atende as crianças. Ah, sim, são muitas crianças. Entendi. Não só da cidade aqui de Salvador, como também de alguns interiores da Bahia. Então, a gente enxerga isso claramente. Tá? Então, não é só o diagnóstico. Tem aumentado de forma gritante o número de crianças dentro do espectro. Então, entender isso, compreender isso é o que as pesquisas estão aí debruçadas para conseguir identificar o motivo desse crescimento tão vertiginoso. Agora, o que traz de forma paralela ao aumento desse diagnóstico é que a intervenção, a terapia ABA, que dentro do ABA tem o Denver, que é um modelo de intervenção, mas é baseado na ciência da análise do comportamento. Então, ABA e Denver é sim a mesma coisa, porque é a mesma ciência, a mesma base, né, de fundamentação. Agora, é um modelo de intervenção naturalístico que a gente utiliza para crianças até 5 anos de idade. É hoje o padrão ouro. É o tratamento padrão ouro. E as pesquisas indicam que essa terapia ela precisa ser feita no ambiente natural, caso escola, precisa ter supervisão adequada, qualificada e precisa ter intensidade, continuidade, perenidade. Então, quando você vê alguém falando assim, eu faço terapia ABA 2 vezes na semana, isso não é terapia ABA. Tá? Isso não é o que vai determinar o melhor prognóstico do seu filho. Só uma consideração em relação ao diagnóstico que você estava falando. Sim. Houve também mudança dos critérios diagnósticos. Tá? Isso também contribui, um conjunto de fatores. Então, transtornos que antes eram caracterizados de outra forma, e aí depois reorganizou-se e viu-se que era TEA. Então, isso também contribuiu. Isso que Bela está falando é importantíssimo. A ABA é uma ciência, tá? Então, a gente falou mais cedo, da tríplice contingência, antecedente, comportamento, consequência. Agora a gente já tem contingência de quadro termos, as coisas evoluem, avançam. Sim. E o entendimento, junto com tudo isso. Mas, de que forma essa ciência vai ser aplicada? E Denver é um modelo de intervenção baseado na ciência. É aplicabilidade, né? Como é que você... Então, você tem várias formas.
você tem o treino DTT, treino de tentativa discreta, você tem o Denver, você tem formas, né, de aplicar, modelos de aplicação, mas sempre baseado nesta ciência. Científico. Exatamente. Interessante. E aí vem minha pergunta, né? Vocês são, assim, profundamente conectados com essa parte do conhecimento, do estudo e tudo mais. Foi que dessa veia empreendedora para vocês começarem? Qual foi o estalo para vocês começarem de vocês e não estarem, né, no mercado, algo nesse sentido? Bela tem empreendedorismo na veia, né? Então, ela até comentou, né, que o primeiro curso dela foi administração, né? Eu acho que ela já nasceu. Eu acho que ela, quando ela criança, já vendia as coisas, né, amiga? Ela criança já, né? É isso, né? Eu tenho na minha veia corre mais um sangue acadêmico. Eu sou muito, né, da sala de aula. Eu sou muito da formação acadêmica. Então, ela me incentivou bastante, me estimulou junto com essa vontade, né? Como eu te disse, de alguma coisa que tenha a minha cara, completamente legado, a minha identidade, meu legado. A Navarro, ela nasceu em 2011. Meu esposo é médico, otorrinolaringologista, cirurgião da face, e ele trabalhava em várias cidades do interior da Bahia, prestando atendimento a hospitais, a clínicas. E teve uma época que eu estava com minha primeira filha recém-nascida e ele tinha que estar sempre pegando estrada. E eu falei, meu Deus do céu, não é isso que eu quero para mim. Ele precisa se consolidar em Salvador, atender em Salvador, para que eu fique mais tranquila e não fique viúva antes da hora. E, muita estrada, voltava de madrugada. Então, assim, era uma vida bem médico, né? Médico que está iniciando a profissão. Ele, na época, já tinha finalizado a residência em otorrinolaringologia, formado pela UFBA, com residência pelo Santa Isabel. Sim. Fez a formação também em São Paulo, muito estudioso. E ele, enfim, é médico. Médico não é todo médico que nasceu para ser empreendedor, para ser empresário. Eles trabalham, eles são muito bons trabalhadores. Gostam da medicina. Eles gostam da medicina. E aí eu falei, não é isso que eu quero. Eu peguei e aluguei um espaço em São Cristóvão, um shoppingzinho, São Cristóvão, um lugar muito simples, muito humilde, mas era o que a gente tinha condição na época. E eu aluguei e ali eu comecei a correr atrás. Abri o CNPJ, iniciei fazendo captação de plano de saúde, indo nas operadoras. E nós nascemos em 2010, a Clínica Instituto Navarro, no shoppingzinho de São Cristóvão. Uma salinha de 30 metros quadrados, onde a gente fazia os atendimentos. Tinha carro de som, oferecendo serviço dele. Ele, Isabela, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu falei, vamos, que precisam conhecer. E aí as pessoas do interior, quando souberam que ele não estava mais indo para o interior, que ele tinha aberto, né, a clínica dele aqui, as pessoas vinham para cá, de Santo Antônio de Jesus, de Euclides da Cunha, até de Livramento. Então, assim, foi uma procura e ali ele foi se consolidando e se cristalizando enquanto médico. Nos mudamos aqui para o Wall Street em 2011, 2012 e aí montamos a Clínica Navarro. Instituto Navarro nasce daí. Mas já era focado no que é hoje? Não, nasceu na área médica. Então, somos referências na área médica da otorrinolaringologia com braço na fonoaudiologia, onde a gente oferece todo tipo de exame, todo tipo de serviço e todo tipo de cirurgia. Eu sempre trabalhando na área acadêmica, como coordenadora de curso, como professora, enfim, desde 2003. E quando entrou a terapia ABA, quando eu fui apresentada a ciência da análise do comportamento, eu falei, não, eu vou trazer essa ciência para dentro da Navarro. Então, a gente implantou o Instituto Navarro, fizemos o Instituto Navarro, que também tem foco em ensino e pesquisa, em 2019. Fizemos a inauguração do Instituto mesmo aqui no auditório do Wall Street. E em 2020, iniciamos com todas as terapias com a equipe multidisciplinar. Núcleo, né? O Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Então, o Instituto Navarro hoje ele tem 2 braços, a área médica e a área do desenvolvimento infantil. A área médica, quem toca é o meu esposo, Carlos Navarro, e a área do desenvolvimento infantil é comigo, né? E aí a gente hoje tem toda essa composição de trabalho e de envolvimento. Aqui não é só empresária. A gente trabalha, né, na linha de frente.
todas as crianças, todas. Eu estou no grupo de todas elas. Eu acompanho a supervisão de todas elas. Claro que eu tenho minhas supervisoras e faço a supervisão das minhas supervisoras, que também tem a linha de frente dela. Sim. Mas é um trabalho onde desenvolvemos, aqui eu e Leti juntas, os nossos protocolos, as nossas metas, as nossas regras, os nossos planejamentos, os nossos controles, né? Porque tem que existir controle, e aí a gente traz a nossa veia de gestão muito para isso, e é por isso que dá muito certo. Por isso que a nossa clínica é uma clínica de transparência, de resultado, porque a gente traz o que centros de referência, não só do autismo, mas da gestão. Sim. A gente traz gestão para o nosso negócio, a gente traz gestão, a gente traz ciência e a gente traz seriedade. Porque quando você traz seriedade, Igor, você também tem tudo. Quando você tem boa intenção de dar o seu melhor, tudo acontece e tudo flui. Então, hoje, uma coisa que fortalece muito a nossa marca, a nossa identidade, é que os nossos maiores representantes são as nossas famílias. A família que passa pelas nossas clínicas são famílias que não querem sair, que estão conosco, que nos defendem, acreditam no trabalho e são fiéis, né? Porque a gente trabalha entregando o resultado com transparência. A gente está lidando com o maior patrimônio de um pai e uma mãe, que é o seu filho. Sim. É a maior riqueza. Então, quando a gente acompanha, às vezes, né, alguns lugares, que você pergunta, nossa, você não via a evolução, você não vê vídeos, você não valida? Não, isso nunca... Então, assim, hoje a gente treina os nossos pais para cobrar. Como ser fiscais, a gente empodera de conhecimento. Os nossos treinamentos aqui são sempre auditório lotado, porque as nossas famílias, elas querem, têm sede de conhecimento, porque elas sabem que quanto mais elas estão empoderadas de conhecimento, elas cobram, elas fiscalizam, elas controlam, elas auditam. Como você falou, né? É constante, né? Não é uma coisa pontual, não são coisas pontuais. A família tem que estar o tempo todo. Tempo todo. E a gente faz coach, né? Também, né, e a nossa presença no negócio, ela é transversal. Tá? A gente faz a parte clínica, a gente está na gestão, a gente acompanha a parte administrativa, financeira. Então, hoje, Isabela sabe tudo que acontece na Navarro, eu sei tudo que acontece no LC. Em todas as áreas que você imaginar. Sim. Tá? Então, assim, como é que você dá conta? Não sei. Meu dia... Eu ia fazer essa pergunta. Como é que você consegue vocês duas conseguem dar conta de tanta coisa? Aqui não tem gestão almofadinha. Porque vocês estão no estratégico, tático, no operacional. Quero falar com a dona, quero falar com a Isabela. Isabela não atende. Não existe. Não. A gente é porta aberta. Família teve problema, quem resolve sou eu delego, mas tudo passa por nós. Você não tem noção de como tá isso aqui. Eu imagino. Tá aqui assim. Imagino. A gente está conversando aqui, eu tô pensando, esse WhatsApp deve estar é o tempo inteiro, bombando. porque o contato que está lá é o nosso. E a gente acompanha tudo de perto. Então, nenhuma família chega sem passar por nós. A família chegou para você, passa por mim. Eu que acolho, eu que tiro as dúvidas, eu que explico. Porque eu acho que isso, né, de fato, faz diferença. E traz aquilo que a família precisa no momento do diagnóstico, que é se sentir segura, que é entender, né, que tudo que é possível fazer pelo seu filho, o melhor, né, que é possível ser feito, e se sentir amparada, acolhida. Hoje, quando eu vejo a história de vocês, eu percebo o seguinte... quem está assistindo deve ter essa mesma impressão. Parece que é fácil demais. Crescer e ter empresas desse tamanho. Um preço alto, Igor. E quando eu pego uma retrospectiva do mercado, hoje o que eu vejo tem muita gente que vai para a medicina, para áreas diversas além dessa, achando que vai ser tranquilo e não é tranquilo. Aí minha pergunta o que é que vocês acham que vocês fizeram de diferente para que desse certo e que fosse contínuo o processo? Não somos empresárias. Nós somos empresárias, mas nós somos terapeutas de todas as crianças. Então, a clínica, ela gira em torno de resultado. A gente cobra, a gente fiscaliza, a gente audita e a gente controla todos os processos. E aí, o que eu trouxe, isso tem um preço alto. E qual é o preço? É o preço do nosso tempo, né? Dizem o seguinte, que rico é quem consegue... controlar aonde quer colocar o seu tempo. Então, esqueça, porque o nosso tempo hoje é dedicado à clínica. É 7 da manhã
já aqui, dando demandas, acompanhando tudo, celular acompanhando. Eu não durmo enquanto eu não zero meu celular do dia, para poder no outro dia vir mais outro arcabouço de demandas. Para você imaginar que todos os pais têm contato direto. Hoje eu tenho, a Navarro é grande, o ILC crescendo, nós temos muitos profissionais, muito administrativo, suporte qualificado. Tem suporte, ninguém está fazendo tudo sozinha, não. Sim, sim. Mas mesmo com suporte, é a sua identidade. É a presença constante. É o seu compromisso. A família, quando entra ali, quem sela a relação somos nós. O compromisso de entregar o resultado é nosso. Cabe a nós controlarmos, fiscalizarmos e apresentarmos esse resultado. Então, isso exige dedicação. 100%. Isso exige compromisso. Isso exige estudo. E isso exige o nosso tempo. Mas aí vem a pergunta, né? A gente falou até desse quesito, nesse instante, que é: como é que vocês não entram em burnout, exaustão, sobrecarga, tendo tudo isso nas costas? E você ainda vai ficar espantado. Eu ainda tenho um filho adolescente. Eita, azul. Imagina, você junta tudo isso com um filho adolescente. Duas adolescentes. Pré-adolescente. 12 e 13 anos. Já se considera adolescente. Eu tenho um filho de 15, que você sabe, né? Toda a necessidade, né? Que requer de acompanhamento, de suporte, de atenção. Então, eu acho que você está feliz. O segredo é você estar feliz. Sabe? Por que você não entra numa exaustão? Porque você está feliz. E quando você está feliz, seu corpo arranca forças, não sei de onde. Bela falou, a gente trabalha de 7. Eu olhei para ela e pensei, amiga, 6h20 você está me mandando mensagem. Que 7, 6h20, 6h15 já está, né? A gente já está lá. Então, a gente acorda trabalhando, a gente vai dormir trabalhando. A gente tem final de semana. As pessoas, a gente ouve, né? Eu sei que ela também. Mas por que você não tem 2 celulares? Você tem que ter um celular de trabalho que quando der sábado, 1h da tarde, você esqueça. Eu não vou viver isso. Esse aqui é o meu celular para atender meu marido, meu filho e as famílias que estão comigo. Perfeito. Então, está todo mundo aqui junto. Tá todo mundo aqui junto, sabe? E eu não vou dizer assim, pronto, meu horário de trabalho acabou, eu desconectei. Eu estou domingo de noite, eu estou sábado, eu estou, né? Porque me faz feliz, entende? E eu acho que o segredo está aí. Perfeito, fazer feliz. E assim, poderíamos delegar? Com certeza. Poderia ter uma secretária só para atender esse celular e responder? Com certeza. Mas não é a nossa identidade. A nossa marca é entregar e acompanhar de perto. Né? Traduzindo, então, quem entra nesse mundo pensando em grana, porque tem muita gente que fala assim, medicina é dinheiro, vou ganhar dinheiro. Tá perdido, né? Porque para entregar com qualidade realmente precisa de amor, né, no processo. Eu acho que depende, né? de qual seja seu propósito, entende? Eu acho que depende. E aí foi o que eu falei, nós fomos construídas para isso, para chegar aqui e saber exatamente o que a gente quer fazer, o produto que a gente quer entregar, porque a gente sabe que isso vai gerar. Qual é a consequência, né? É esse bem-estar que a gente vive. É um estresse, assim, é um nível de estresse. Você responde milhões de coisas, você manda 1000 e-mails e parece que você recebe o dobro. Você faz, meu Deus, sabe, um desespero. Assim, calma, respira, bora lá que a gente vai dar conta e a gente dá atenção a todo mundo. Não é fácil, mas um outro segredo é treinar as pessoas. Sim. Né? Então, a gente tem um time hoje maravilhoso, muito top. Né? São profissionais tanto do administrativo quanto da linha de frente, os APs, as monitoras, a nossa equipe de supervisão. São profissionais que foram sendo modeladas ao longo do percurso por nós e que refletem o nosso trabalho, que refletem as nossas diretrizes de atuação. Vocês têm uma equipe grande, né? Muito grande. Navarro hoje tem quase 500 pessoas. 500 pessoas. Caramba. Como é que você consegue conciliar, delegar para a sua equipe que ela tenha empatia, que ela tenha cuidado e que, ao mesmo tempo, ela traga o resultado que uma empresa precisa ter no final das contas? Eu imagino que essa comunicação da cultura deve ser bem complicado. O que vocês acham que faz de diferente no dia a dia? O ILC é menor.
né? Então, a gestão acaba sendo, né, não é fácil, mas, né, não é tão grande, tão complexa, mas a premissa é a mesma, né? Porque a gente trabalha e a gente se identifica em todos os processos. É a gente ter pessoas, é identificar esse olhar de RH dela, né? É identificar quem tem a mesma linha, a mesma sequência. E as pessoas não chegam na vida da gente para cargos estratégicos caído assim de paraquedas, não. São pessoas que já têm uma trajetória, que já se identificam, que a gente sabe que vão entregar aquilo que a gente, que é a nossa marca. Entende? Mas vocês formam ou já contratam pessoas? A gente forma. Prontas. A maioria, né, amiga? Forma. A gente forma. As nossas APs, a gente forma. A gente faz o treinamento aqui no Wall Street, pelo menos 2 por ano. E a gente está sempre preparando, treinando e reciclando. E elas têm as supervisoras delas também, que semanalmente fazem reuniões, orientação. A nossa base é treinamento, fiscalização, monitoramento e entrega de resultado. Tudo é pautado em metas. Então, assim, todo mundo tem liberdade e autonomia de... Ninguém está com câmera vendo o trabalho de ninguém, mas tem que apresentar os resultados. E a gente não abre mão disso. E a gente treina nossas famílias a cobrar também, a fiscalizar. Então, é um grande aquário, onde todo mundo vê o trabalho de todo mundo e todo mundo quer ser melhor quer ser sua melhor versão para transformar a vida daquela criança. E as pessoas crescem. Então, muita gente, né, que a gente tem hoje em pontos estratégicos, chegou com um aplicador terapêutico. Sim. Atende a criança na escola, atende a criança em casa e foi mostrando um potencial incrível, uma sede. E aí é o que eu digo, a gente identifica o nosso perfil. São pessoas que estão continuamente estudando, são pessoas que buscam ser sua melhor versão, são pessoas que apresentam o resultado e a gente diz, opa, peraí, vamos investir na formação. E a gente investe, quando a gente diz que a gente investe, não é apenas o treinamento que a gente habitualmente dá. Né? É investir mesmo, dizer, olha, você precisa fazer esse curso, vá lá, é por conta da empresa. Isso aqui. Então, e na nossa área, os cursos não são simples, muitos são em dólar. Imagina. Muitos. Então, assim, a gente investe na equipe de fato, tá? Na formação, para colocar em pontos estratégicos, mas são pessoas que a gente identifica, que trazem, que comungam, né, daquilo que é a essência da instituição. E assim, a nossa essência, exemplificando o que Leti trouxe, às vezes a gente investe, vai fazer uma formação, dá de presente para uma supervisora, um curso. E aí meu jurídico fala assim, Isabela, faça um contrato de fidelidade para ela ficar, um investimento caríssimo, para ela ficar pelo menos... Eu falei, meu Deus, nunca que eu vou querer fazer contrato com ninguém, para amarrar ninguém comigo, se não quiser. Se quiser sair no dia seguinte, voe, porque se é o melhor para você, é para lá que você tem que ir. Então, assim, isso é a nossa identidade, essa é a nossa essência. Eu não quero ninguém forçado, a gente não quer ninguém que não esteja ali, porque eu contrato, até a própria equipe multi, às vezes contrata de avisar com antecedência, ou acontece uma situação que precisa sair, mas porque o contrato diz que só daqui a um mês. Esqueça, a gente corre atrás, substitui, explica para as famílias, mas se você não pode, não quer, eu não vou te prender. Tá? Então, até porque a pessoa, se ela não vai fazer um serviço e executar o que tem que fazer... Não, exato. Principalmente cuidando de crianças, isso é possível. E assim, a gente cuida tão bem, né, do nosso jardim, que as borboletas ficam. A nossa equipe é uma equipe, né, que tem bastante tempo com a gente, fidelizada, principalmente as que estão em cargos estratégicos. A gente recebe muito currículo de psicóloga. Bela, eu queria trabalhar, Bela quer trabalhar aí como psicóloga. Eu fico toda sem graça, porque assim, eu não priorizo alguém de fora, eu priorizo minhas ATs que estão se formando, que se especializam, que são boas, que já estão ali modeladas, que eu já estou de olho. E que já conhece quem é a Isabela, né? A nossa identidade. Exatamente. E já sabe. Elas são priorizadas. E já sabe, né, como que a empresa trabalha e que vai, né, precisar entregar resultado e dar o seu melhor. Então, é exatamente isso, né? Eu recebo todos os dias, não tem um dia que eu não receba vários currículos. Respondo absolutamente todo mundo. Dou retorno a ninguém, sabe?
ficou sem retorno, tenha certeza disso. Mas a gente prioriza a equipe, a gente prioriza quem já está na casa, né? Que é o justo. Sim, né? É quem já... é a meritocracia, Exatamente. né? Mérito para quem está em casa. E se você voltar no primeiro ano, iniciou ali o projeto empreendedor de vocês, o que é que você faria de diferente? Ou você não mudaria nada do seu pontapé inicial? Eu acho que eu não mudaria nada, porque tudo que a gente viveu foi base, inclusive as coisas ruins, o sofrimento, a dor, a angústia. Muitas vezes, o que é ruim é para te impulsionar, é para te tirar da zona de conforto, né? Te fortalece, abre sua visão para outra, enfim, para outras possibilidades, para outros caminhos. Eu não mudaria absolutamente nada. A adversidade, ela lhe para ou ela lhe impulsiona? E tudo que a gente viveu enquanto a adversidade nos impulsionou. E talvez por isso eu te diga, eu não mudaria nada. Perfeito. Sensacional. Vocês acreditam que no mercado de vocês, nessa parte de cuidado, a gestão ainda é uma coisa que falta muito? No mercado de vocês, gestão empresarial e que para vocês isso é um diferencial? É difícil falar porque envolve analisar a gestão do outro, né? E a gente não está dentro do dia a dia do outro. Sim. Às vezes a gente acompanha, às vezes, famílias que saem de determinados lugares e buscam o nosso serviço, fazendo, às vezes, alguma reclamação, alguma crítica que envolve... Às vezes não é nem a qualidade da execução, mas a falta mesmo de gestão, que se reflete na qualidade do seu serviço prestado. Então, isso pode ocorrer? Pode, mas assim, é muito difícil e complexo avaliar, né, o outro. O que a gente sabe é que gestão e assistência caminham lado a lado. Porque eu preciso ter indicadores, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter protocolos, eu preciso ter uma equipe coesa, eu preciso ter uma comunicação assertiva, eu preciso ter treinamento, tudo isso é gestão. Então, às vezes, a pessoa que quer ter uma boa intenção terapêutica, mas que não tem essa gestão, se atropela. E, às vezes, tem clínicas que crescem muito e aqueles fundadores que seriam ali a força propulsora entram na figura do CEO inatingível. Sim. Então, você não sabe mais quem é aquela pessoa. Perde-se a identidade. Perde-se o rosto, e aí, né? Contato. Exatamente. Perde-se a identidade e ninguém consegue chegar perto. E ali, os gerentes, os gestores, aí começam os problemas de comunicação, os problemas de relacionamento, e que aí vira uma bola de neve que se reflete aonde? Na cultura, na identidade, no seu posicionamento. E no atendimento. E no atendimento. Exatamente. Sabe o que eu ouvi uma vez? Não tem como dar certo. Você não pode fazer a gestão e terapêutico. O seu coração de terapeuta vai inviabilizar tudo. Porque não dá. Eu falei, vai ter que dar. Vai ter que dar, porque a gente vai ter que equilibrar esse negócio. E, assim, um exemplo claro, né, do que a gente traz enquanto proposta. É você saber o que você quer, o seu lugar. Sábado, eu vou sair para tomar um cafezinho com 2 aplicadoras terapêuticas que estão, né, já comigo há 1 ano e meio, quase 2 anos. E ela está angustiada com algumas coisas. E a orientação não é uma vez por semana. A gente tem grupo de WhatsApp que a gente se fala todos os dias. E eu falei, você está muito angustiada, quer saber? Vamos tomar um café? E aí a gente vai sair sábado, né? Para ter... E assim, você faz, Leti, você é minha supervisora. Eu não estou aqui para falar de trabalho, eu estou aqui para te acolher, né? Vamos lá, que um café cura tudo, né? Um café e um abraço cura tudo, né? Sensacional, sensacional. E eu acho que isso falta em muitos gestores, né? Ter esse olhar fora da gestão, olhar a pessoa como pessoa e não como um recurso humano só, um recurso, mas como pessoa e tá mais próximo do processo. Mas, meninas, a gente falou bastante aqui. Deixar. É como eu falei, é um assunto que eu gosto muito, que é desenvolvimento humano. Tudo que vocês falaram, voltado para a área de vocês, eu estava sempre fazendo correlação aqui com coisas que eu já vivi, que eu tenho de desafio no dia a dia. E isso é sensacional, porque você vai casando as informações e vai se conectando, né? Igor, deixa eu só fazer uma observação. A gente falou muito de autismo, mas nós trabalhamos
lembra? Somos construtoras do desenvolvimento. Sim. Então, aonde há atraso do neurodesenvolvimento, para a gente depende o diagnóstico. A gente trabalha no preenchimento de repertório. Então, hoje, a nossa clínica tem crianças com síndrome de Down, microcefalia, síndromes raras, enfim... são vários CIDs. Sim. Inclusive o TEA, na sua grande maioria. Mas não é exclusiva para autismo. É atraso do neurodesenvolvimento, onde a gente vai buscar equacionar a idade cronológica com a idade do desenvolvimento, buscando o quê? Autonomia. O objetivo da clínica é um só. O objetivo da terapia, nosso propósito é transformar vidas através do desenvolvimento. E tudo que a gente quer, no final das contas, é que as crianças sejam adultos independentes. O que toda mãe quer é que seu filho seja independente. É que seu filho dê conta das demandas próprias e das demandas ambientais de forma a estar bem. E é isso que a gente busca. Quando a gente ensina a criança a amarrar o sapato, a vestir a camiseta, a tirar a camiseta, é autonomia. Sim, quando a gente trabalha com a criança, pedir informação para um coleguinha, chamar o coleguinha para brincar, isso é autonomia. Porque na vida adulta, ele vai estar nos meios sociais, ele vai precisar interagir no trabalho, em vários contextos diferentes. Então, o que a gente traz é atividade pedagógica na escola, é autonomia para que ele consiga passar de ano, escolher o curso que quiser. Então, no final das contas, o que a gente traz é independência para a vida das crianças. Sensacional. O papo foi muito rico. Maravilha. E aí, antes de a gente encerrar esse bate-papo aqui, que eu sinceramente gostei demais, e acredito que todo mundo está assistindo a gente, acompanhando a gente também deve ter se identificado com vários temas que a gente falou aqui. Queria que você deixasse uma frase ou uma dica final para quem está nos acompanhando. Alguma referência, o que é que vocês poderiam trazer a mais para as pessoas? Tem uma frase que eu gosto muito, se a criança não aprende do jeito que você ensina, ensine do jeito que ela aprende. Tá? Eu acho que isso vale não só para o contexto terapêutico, Não foi eu que disse isso, não, tá? Sim. Mas isso vale para tudo na vida, Não só para crianças com desenvolvimento atípico, mas em todas as situações, em todos os contextos. É a gente entender a via do outro e a gente seguir esse caminho. Porque a responsabilidade ele é do interlocutor e não do receptor, Para você, mãe, pai, se você sente, percebe, tem uma intuição de que existe alguma característica, alguma coisa que lhe incomoda e que o seu filho não está correspondendo ao desenvolvimento de crianças da mesma idade, não hesite em procurar ajuda, não hesite em buscar apoio. A intervenção precoce, ela transforma vidas e ela muda o prognóstico dos sintomas do autismo. Muito bom. E quem quer encontrar vocês nas redes sociais para acompanhar um pouquinho mais? Qual é o seu Instagram ou onde pode te encontrar? No Instagram. Inclusive, no Instagram, nós postamos vários vídeos que eu trago com informação de fato, conteúdo, orientações, dicas, alerta para fatos que são importantes e que as famílias precisam estar atentas. É bem bacana. Qual é o Instagram? Instituto_Letícia Castro. Muito bom. E o nosso é Instituto.Navarro, que é o da clínica de desenvolvimento infantil, e o meu é Isabela Navarro, _supervisora aba. Muito bom. E para você, hoje foi mais do que um bate-papo, foi uma aula, na verdade, de coisas reais e muito inspiradora. Obrigado, sinceramente, do coração, por terem compartilhado não só técnica e gestão, mas um pouco da visão de vocês, humana, de como cuidam das coisas, a visão de vocês de crescimento pessoal, porque estudar e continuar tendo uma empresa e continuar estudando, crescendo, isso para mim é de fato inspirador e com certeza deve ser inspirador para quem está nos assistindo agora. Então, muito obrigado por terem aceitado esse convite, participado e compartilhado com a gente. E para você, que assistiu e acompanha a gente até agora, muito obrigado de coração por estar aqui com a gente até esse momento. Se você curtiu,
Pô, curte aí nossa publicação, compartilha com quem você acredita que esse conhecimento que foi disseminado aqui faça sentido. E, mais uma vez, sigam a gente nas nossas redes sociais. Esse podcast ele é um oferecimento do Estúdio Somar, aqui onde a gente grava, onde a gente tem toda uma estrutura técnica absurda para você estar trazendo seu conteúdo, para você estar trazendo sua autoridade para cá e estar disseminando na internet esse conhecimento. Então, caso você queira conhecer um pouquinho mais do estúdio, é somar.studio, o nosso Instagram. E também seguir o nosso podcast, que é o juntosprasomar.pdc. Então, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.